Olá! Então, a gente começa com uma personagem que polêmica desde o berço. A Norma Bengel. Norma Bengel, quando eu comecei a fazer cursos sobre audiovisual, as pessoas sempre falavam, e a Norma Bengel? Falavam assim, gente, o que tem a Norma Bengel? E aí eu fui saber sobre a Norma Bengel. A Norma Bengel esteve envolvida num escândalo de prestação de contas quando ela produziu um filme que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eu queria falar sobre todo o contexto da Norma. Quem era a Norma? Então, a Norma, ela era foi uma menina nascida na Zona Sul do Rio de Janeiro, filha de uma mãe de classe alta que se apaixonou por um afinador de piano alemão. E aí a família deserdou a mãe da Norma, o que isso não pode acontecer hoje, mas na época deserdou a mãe da Norma porque ela se apaixonou e foi morar com esse afinador de piano. E aí eles tiveram a Norma e tempos depois, por incompatibilidade de gênios, eles se separaram. E a menina, Norma, ela era muito. E aí a mãe não tinha condições financeiras de criar a menina. Então ela foi levada para morar com os avós na Alemanha. Rebelde, foi mandada de volta para o Brasil porque ela era expulsa dos colégios onde ela estudava. Por volta dos 15 anos, a Norma começou a trabalhar como modelo para poder se sustentar. E aí ela foi para o teatro de revista e se destacou. Depois de algum tempo, ela teve a oportunidade de ir para o cinema. Foi trabalhar no cinema e no primeiro filme ela. Pera que eu esqueci de falar que ela também desenvolveu carreira de cantora. E aí ela já era modelo, cantora e atriz. Até aí. E aí, quando ela estava com 23 anos, ela interpretou uma personagem chamada Bebê. Era uma paródia da Brigitte Bardot, que na época era super símbolo sexual do mundo, né? A atriz francesa belíssima. E aí foi um sucesso. E foi com o Oscarito, que muita gente fala, Oscarito, Oscarito. E acho que nos últimos anos a gente fala mais, a gente não ouve mais falar do Oscarito, mas o Oscarito também é uma personalidade que vale a pena a gente falar sobre, porque foi um cara importantíssimo no cinema do Brasil também. Então, aí, no mesmo ano, a Norma estava com 23 anos, ela gravou um LP, chamado LP para quem é jovem, era um disco grande. Disco, caraca, era um CD que já é antigo, grande. E aí, de vinil. Vinil, todo mundo sabe o que é vinil. Um disco de vinil chamado Norma. Que aí o título já era provocador e a capa era ela nua. Então foi a Norma era assim, Norma Bengel. Aí, em 1960, 2 anos antes desse disco, o Jesse Valadão, que é outro personagem também que a gente pode dar uma passada falando, considerava a Norma a mulher mais desejada do Brasil. E aí, sim, no ano do lançamento desse disco, ela foi convidada pelo Rui Guerra, diretor de cinema, para participar do longa-metragem Os Cafajestes. E aí ela fez história, ela fez o primeiro nu frontal do cinema nacional. Até hoje o nu frontal é uma coisa que super rara, né, para mulher. Pra, enfim, não, minto, para mulher não, pelo contrário, né? Para homem que é raro. Mais ou menos, mas continua sendo. E aí foi uma polêmica, foi um escândalo, foi um bafo. O filme foi proibido. E seria um filme, ele foi proibido porque teve escândalos em um movimento grande da Igreja Católica. E os super religiosos, super conservadores de Minas Gerais, eles conseguiram censurar o filme. E seria, e 2015, né, muitos anos depois, o filme foi considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E a organização ultraconservadora Tradição, Família e Propriedade de Minas Gerais se levantou totalmente
e contra a Norma, e nesse filme ela ganharia participação na bilheteria e ela ficaria rica nessa época. Então, ela não ganhou nada, ficou pobre, continuou pobre. Tempos depois, aí no ano seguinte, ela estava no filme Pagador de Promessas, lançado. Ah, no mesmo ano, não no ano seguinte. E aí o filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes e teve recepção do público, foi aplaudido, um sucesso. E para ela foi tudo bem, e ela aproveitou essa oportunidade e foi morar fora e começou uma carreira internacional. Fez filmes na Itália, fez filme na França, fez filme nos Estados Unidos. Não gostou muito do tipo de produção dos Estados Unidos. E aí nos Estados Unidos ela fez um sem número de filmes. Em 65 lançou mais um disco com Dick Forney chamado Meia-Noite em Copacabana. E aí, uma outra coisa é, a Norma, ela teve uma vida muito agitada, teve muitos amores, vamos colocar assim, muitos amores. Mas a vida amorosa dela também foi marcada por violência. Ela foi estuprada pelo rapaz com que ela perdeu a virgindade. Depois ela fala que um dos namorados dela foi o Alain Delon, ela teve um rápido romance com ele, e quando ela foi terminar, ela, ela foi violentada por ele. Essa notícia nunca foi negada pelo Alain Delon. E aí você vê a fala dela na época, apesar de ser uma mulher super livre, ela fala que o Alain Delon ele era muito esquisito, o que a gente hoje chama de bissexual. E aí segura essa frase, porque a Norma fala que ele era esquisito porque ele era bissexual. Tempos depois, e aí não, você vê que nessa fala é muito conservadora, muito conservadora mesmo dela, né? Por ser a pessoa que ela era, assim, que buscava a liberdade. E aí a gente vê que amadurecimento é uma coisa que não se paga, que não tem preço. E aí depois, aliás, o único casamento da Norma foi com o Gabriele Tinti, um ator que ela conheceu também. Tudo aconteceu muito rápido, né? Em 62 ela fez o filme Os Cafajestes, Pagador de Promessas. Em 63 ela conheceu o Tinte numa festa no apartamento. Aí ela conta que ela estava lá à festa, no dia seguinte ela acorda no apartamento dela e tem um cara que ela achou que tinha os olhos mais bonitos do mundo, que era o Gabriele Tinte, e ela se apaixona perdidamente por ele e vão morar juntos. O fato deles morarem juntos sem serem casados era também um outro escândalo. Era uma coisa que não se podia. E aí, em 64, ela volta ao Brasil, já estava com 30 anos, e aí eles gravam, eles produzem o filme Noite Vazia, que foi um dos melhores filmes da carreira da Norma. É também nomeado para Palma de Ouro. Agora tinha um detalhe, eles precisaram, em 69, se casar, porque eles iam fazer uma coprodução Brasil-Itália e os dois precisavam estar casados no papel. E aí foi montado no estúdio de Veracruz, aqui em São Paulo, uma igreja, né? Foi montado o cenário para o casamento. Então eles casaram no estúdio de cinema. E parece coisa de cinema, né? Mas foi verdade. E o casamento foi montado no cenário em 24 horas para oficializar a união do Tinte com a Norma. E aí, um belo dia, ela estava encenando a peça Cordélia Brasil e, a peça era considerada subversiva, era considerada contra a ditadura, né, da época que eles viviam. Justamente em 68, a época mais dura da ditadura. E aí a Norma foi sequestrada no Teatro de Arena e levada por homens do exército, interrogada por 5 horas. Aí ela conta que ela estava de minissaia, saindo do teatro, e ela foi abordada por esses caras e foi levada e foi interrogada durante 5 horas.
Depois de outras detenções, ela não suportou mais e se exilou na França por 4 anos e continuou atuando no cinema, também na televisão e no teatro. Aí ela trabalhou com vários intelectuais. Eu tenho algumas anotações aqui para não esquecer nada, porque a vida da Norma é tanto pessoal quanto a profissional, artística. Ela tem tantas nuances, tantos detalhes importantes que não dá para chegar nesse momento do escândalo da prestação de contas sem explicar exatamente a personalidade da Norma, porque isso faz muita diferença. E a atuação política dela durante a ditadura ainda gera uma polêmica involuntária, porque em 2010, quando a Dilma era candidata, colocou entre as fotos da Dilma uma foto da Norma como se fosse a Dilma durante a passeata dos 100 mil, que é onde tem várias atrizes de mãos dadas. E aí atribuem aquela imagem a Dilma, só que não era Norma Bengel. O episódio foi tratado como uma tentativa de induzir os eleitores ao erro devido à semelhança física entre ambas na época. E aí a Norma falou assim, acho normal, não tem nada que pedir desculpas. Aliás, eu gosto da Dilma, acho que ela é maravilhosa, uma mulher que sofreu muito. Passamos para a parte de liberdade sexual. A separação da Norma, ela ocorreu por uma época que ela estava sendo muito perseguida, estava acontecendo muita coisa, e ela fala pro Tinte, ela fala, cara, preciso do seu apoio e tal, e ele, puf, teve uma oportunidade de trabalho na Itália e abandonou a esposa. Abandonou a mulher no momento que ela estava sendo perseguida pela ditadura. Foi embora. E ela ficou sozinha mesmo, não sozinha só fisicamente, mas ela ficou sozinha numa situação de perigo real. E após a separação, ela chocou mais uma vez, se declarou feminista, defendeu o direito feminino de se divorciar, atrapalhar, fazer aborto, caso queira o uso da pílula anticoncepcional, preservativo, e aí a Igreja Católica veio de pau em cima de novo. E aí ela, uma declaração dela, para mostrar a solidão dela como mulher nesse lugar de estrela, né, de pessoa ao mesmo tempo que vivia o estrelato, que vivia a produção, que vivia aqui atrás das coisas, que realizava, e também ela mostrava que tudo isso fazia com que ela se colocasse num lugar de solidão mesmo, desse negócio de sou eu por mim, eu por eu, né? E ela fala, tive muitos homens, mas nenhum me oferecia amor sem prisão. Todos os homens colocavam condições. O Tinte aí eram as oportunidades de trabalho. Tem o ranço do Tinte, sim. Entre os amores, ela teve o Arnaldo, que era um cara casado, pai de 3 filhos, secretário do Jango. E ela fala que ele foi o primeiro cara que a fez gozar, com 23 anos. Depois ela teve Agildo Ribeiro, que ela disse que foi um ótimo amante, Reginaldo Faria, Renato Salvatore e outros. E aí ela fala, hoje eu sei que sexo por sexo é uma merda e paixão e tesão acabam. E aí ela depois fala que 2 arrependimentos, ou o único arrependimento da vida dela, foram os abortos que ela fez. E que ela ficou tão traumatizada por ter feito aborto, isso é outra questão polêmica durante a vida dela, que ela fala que ela acabou criando um filho imaginário com foto e tudo, que ela carregava fotos com ela. E para quem acha que aborto é uma coisa que a pessoa fala assim, vou fazer um aborto, né? Isso aí é discussão para outro momento, mas como as coisas, as escolhas, né? As necessidades da vida, né? As escolhas geradas por necessidade causam prejuízos emocionais. E aí chega uma hora que na vida amorosa da Norma, a vida amorosa da Norma passa por uma reviravolta e ela conhece a jornalista Gilda Grilo, que ela fala é linda, inteligente, emancipada, e tiveram um romance de 7 anos.
E aí a Norma não era uma figura exemplar aos olhos da ditadura, né? Ela fazia teatro, cinema de vanguarda, frequentava manifestações e ainda vivia com uma mulher. Lembra quando ela falou do, do Alain Delon, ela fala que ele era um cara estranho, bissexual. E aí chega um momento que ela vai viver com uma mulher. Aí a Norma começou, aí ela já era produtora, atriz, cantora e diretora. Ela passou a dirigir os filmes para poder ter trabalho. Então ela falou, para poder fazer as coisas acontecerem, eu vou dirigir também. E aí, durante uma entrevista onde ela fala sobre o filme Eternamente Pagu, que era com a Carla Camurati no papel principal, ela fala para o Pedro Bial que ela vê algumas crianças, que o Pedro Bial vê algumas crianças pedindo autógrafo da Norma e atenta para o fato de que, apesar delas saberem que estavam diante de uma artista famosa, eles não tinham noção de quem era a Norma Bengel. Então era uma nova geração chegando ali, conheciam a cara dela, mas não sabiam quem ela era. E aí a Norma fala que o medo da vida dela era de ser esquecida. E aí passam. Ai, são tantas histórias da Norma Bengel. A carreira como diretora, vamos falar só logo sobre a carreira como diretora, porque já tem 16 minutos e não quero mais continuar. É porque a vida dela é muito rica mesmo, é muito impressionante. A carreira da Norma como diretora, ela foi conturbada desde o começo. Ela teve um longa-metragem Eternamente Pagu, que ela atribuiu as dificuldades de captação de recursos ao machismo dos executivos da Embrafilme, que hoje seria a Ancine. A Embrafilme, nesse caso, ela recorreu ao então presidente da República, o José Sarney, para conseguir o financiamento. Brigou com o roteirista, brigou com os críticos, foi uma brigaiada. E aí, em 96, ela dirigiu o longa-metragem Guarani. Na época, ela tinha um produtor que trabalhava com ela que fazia toda a questão, toda a parte de produção mesmo, prestação de contas, pagamentos, só que esse produtor na época estava ocupado em uma outra produção. E para não deixar mais para frente, ela falou assim: deixa que eu faço então. Só que a Norma não era produtora, ela era diretora, ela era artista, ela era diretora, atriz, cantora, modelo, mas produtora ela não era. E aí a importância de ter na produção uma pessoa que entenda dessa parte da burocracia, que as pessoas adoram chamar de burocracia, como se fosse uma parte menor da produção. Só que não é. E nós veremos agora o porquê. Durante o filme, primeiro a Norma ela sofria do que hoje a gente entende que é bipolaridade, mas na época não se tinha ideia do que era. Então, tinha dia que ela era doce e tinha dia que ela era o capeta. Então, ela teve muitos problemas para lidar com a. Para lidar? Não. Ela teve problemas com. Não, ela teve problemas, ela causou problemas para a atriz Glória Pires, que todo mundo fala que é um amor, uma coisa linda de viver. E a Norma foi difícil, porque ela um dia ligava para Glória, oi meu amor, vem, não sei o que lá, e no outro dia ela queria mandar a Glória embora. Então, a Norma Bengel, ela era uma montanha-russa de emoções. E aí ela dirigiu o filme e a partir daí a vida dela teve uma reviravolta. A prestação de contas do filme não bateu e ela falou assim, gente, no final do filme eu só ganhei 15 mil reais, foi um trabalho de um ano. Mas por quê? Porque entrava dinheiro na conta, ela não via porque estava ocupada com outra coisa, e aí ela ia fazendo os pagamentos, e aí tinha nota que precisava confirmar e não confirmava, aí tinha nota que estava errada, enfim, a prestação de contas foi recusada, foi reprovada pela. Ela era Embrafilme na época, ou já era. Não sei. E não vou olhar isso agora, senão eu vou ter que parar esse vídeo. E eu não quero parar. Então, a prestação de contas foi reprovada. Quando a prestação de contas é reprovada, você precisa devolver o dinheiro todo. Quando você não devolve o dinheiro todo, você precisa devolver de qualquer maneira. Então, você tem sanções. A partir daí, ela não conseguiu mais acessar recursos públicos. O TCU determinou a devolução de 3 milhões e 800 mil reais na época. E a Justiça do Rio decretou a indisponibilidade de bens. Ela foi indicada pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e apropriação indébita. E aí ela afirmava que no final do projeto ela só tinha ganhado 17 mil reais. A Norma deu uma entrevista para o G1 na época
em 2007, falando sobre a polêmica que ela estava envolvida e que ela teria comprado, diziam que ela teria comprado por 260 mil um imóvel na época avaliado em mais de 1 milhão. A compra foi realizada logo após a captação do dinheiro Guarani. 2 anos depois, o apartamento foi vendido por uma empresa sediada no Uruguai, representada no Brasil por um ex-advogado dela. E aí, questões também do advogado que ela conta em outros momentos, enfim. A Norma participou, cara, de clipe com o Mick Jagger. Enfim, ela conhecia, personalidades muito importantes do mundo todo. Aos 72 anos, ela estava estressada e diante de uma imensidão de problemas, ela não conseguia lidar com a morte da, da amiga e companheira de muitos anos, que foi a Sônia Nercessian, fotógrafa e produtora, com quem ela dividiu o mesmo teto por 25 anos. Então, a Norma que fala lá atrás que os homens não ofereciam amor para ela sem uma prisão, ela teve ela viveu com uma mulher, né, uma amiga durante alguns anos, mas durante 25 anos ela viveu com a Sônia Nercessian, que depois de um demorado e sofrido tratamento de câncer faleceu. E aí ela ficou 20 anos sem pisar no palco e quando ela foi estrear uma nova peça, ela teve, com tudo isso que estava acontecendo com a vida dela, disponibilidade de bens, polícia em cima, prestação de contas, que ela falava, meu filme foi terminado, mas a prestação de contas não está certa, sendo condenada pelo TCU, ela entrou numa depressão muito grande. E aí ela perde essa amiga que morava com ela, ou namorada, ou esposa, enfim. Ela vai montar uma peça e quando ela sobe no palco, ela tem uma crise. E aí ela fica durante um tempo fora, mas ela quer porque quer voltar aos palcos. E aí em 2007, ela já tá tendo ajuda de amigos para pagar as contas. E aí, em 2007, uma amiga se oferece para organizar o acervo da Norma para poder, com fotos, diários, né, organizar aquilo tudo para poder fazer um filme, né, fazer um livro para poder gerar algum dinheiro para ela. É isso. E aí, além do livro, tinha. Isso, o livro. E aí, além do livro, tinha um plano para fazer um longa-metragem sobre a vida dela, que ela estava super animada. Tem entrevista dela contando isso, bem feliz. Nessa época, a Norma já estava doente. E aí, para piorar a situação, teve a situação de prestação de contas. Na casa dela, ela tinha uma cuidadora que ela ficou um tempão sem poder pagar. Então, a moça cuidava dela ali e os amigos já faziam eventos para conseguir dinheiro para pagar as contas, para ela se alimentar e tal. E aí a Norma chega a vender móveis de casa para poder se sustentar. E em 2013 ela é diagnosticada com câncer no pulmão, E aí, por ter acompanhado o tratamento da Sônia, ela recusa o tratamento e falece no mesmo ano. Então, aí a gente vê que no enterro, no velório da Norma, foram cerca de 15 pessoas. E isso é muito, muito, muito chocante, porque teve uma época, né, do estrelato, onde a pessoa é cercada de muitos mimos e tal, e aí no final da vida da Norma, ela passa por essa situação. Ela teve ajuda de alguns famosos, que não vou falar por aqui, mas teve ajuda de alguns amigos, sim. E aí, mas a situação na prestação de contas, a prestação de contas, que já tinha algumas regras, ela foi sendo instrumentalizada, foi sendo modernizada, e hoje tem um monte de regras que muita gente não gosta, mas que são essenciais para a transparência de prestação de contas de dinheiro público. E finalizamos por aqui, e vamos para o debate. Beijo.